de inglês para os jovens, para os adolescentes. Você que é pai, viabilize isso, invista a participação do seu filho. E aí, você aproveita, já que vai vir para a igreja mais cedo, participa da intercessão. Porque é orando que o cristão se aproxima de Deus. Amém? Mas, queridos, nós vivemos em um mundo muito atribulado. Tão atribulado que parece, muitas vezes, desgovernado. Obrigado, querida. Parece desgovernado. Os maus parecem se sobressair sobre os bons. Muitas maldades parecem impunes. O mal parece prevalecer. E em meio a uma visão de mundo tão crua, tão realista, acaba entrando em cena uma força muito poderosa: a sorte. A sorte é considerada a responsável pela definição de destinos humanos em diversas religiões ao longo da história humana. E mesmo em regiões secularizadas, que não são adeptas e que possuem alta taxa de descrença em divindades, mesmo nessas regiões, existe uma crença muito forte de que a sorte realmente dita os destinos dos seres humanos. Na sociedade atual que nós vivemos não é diferente, e nós vamos encontrar muitas pessoas que acreditam na sorte, e mesmo muitos cristãos que acabam acreditando determinados acontecimentos que vivenciam a sorte ou a falta dela. Mas será que eu e você, nós estamos realmente à mercê do acaso, da aleatoriedade, da sorte? Nós vamos nessa noite refletir sobre as forças que aparentam governar o mundo e sobre o real governo que paira sobre esta criação. E nós vamos fazer isso a partir do ponto de vista de pessoas azaradas ou sortudas, dependendo do ponto de vista, que tiveram as suas vidas pesadas por a sorte. Nossa leitura dessa noite inicia no livro de Hadassah, capítulo 5. Vocês podem abrir Esther, capítulo 5. Nosso tema nessa noite, por a sorte. E enquanto vocês abrem suas Bíblias, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação do que nós já vimos acerca desse livro ao longo de 3 ministrações. O livro de Esther, ele vai narrar um dos períodos mais sombrios registrados na Bíblia da história do povo de Deus. Eles estavam vivendo no meio do Império Persa, que era o maior império daquela época. E esse era um império que era profundamente contrário aos valores éticos judaico-cristãos. Era uma sociedade que valorizava a sensualidade. Era uma sociedade onde existia uma grande impiedade. Para se ter uma ideia do nível moral daquela sociedade, um dos reis daquele império, e é assim que começa o livro de Esther, ele organiza uma festa, uma farra, que durou tanto tempo e que foi de um nível moral tão baixo, que acabou resultando no seu divórcio. Após o rei ficar solteiro, em um determinado momento, propõe para ele, e ele vai acatar a sugestão, de que a maneira ideal para ele sair da solteirice e contrair um novo matrimônio, é que ele deveria sequestrar cerca de 400 jovens bonitas, virgens, a maioria saindo da adolescência entre 15 e 18 anos, e que ele deveria estuprar todas. E ao final de estuprar todas, aquela que ele mais gostasse, então ele faria rainha no lugar da sua rainha anterior. Ele acata isso e ele ordena esse sequestro de cerca de 400 jovens. O livro então vai nos apresentar 2 judeus, 2 israelitas,
que não eram tão convictos nas suas ações: Mardoqueu e Hadassa, sua filha adotiva, também conhecida como Ester. Ester é uma das sequestradas, e quando ela está sendo levada para o palácio, onde ela viveria durante a preparação para que então ela também fosse estuprada pelo rei, ela recebe do seu pai adotivo o seguinte conselho: pare de seguir a lei de Deus. E ela vai parar de seguir a lei de Deus, ela vai começar a se comportar como aquela sociedade sensual valorizava, e o resultado disso é que ela acaba sendo escolhida para ser a rainha. Mardoqueu, apesar de ser essa pessoa problemática, ele acaba se consertando com Deus, ele se firma, ele assume uma vida de compromisso com o Senhor, ele descobre um plano para matar o rei, e então ele denuncia e salva o rei. Ele não é recompensado por essa boa ação, e o que acontece em seguida é que o rei exalta uma pessoa que na verdade era inimiga dos judeus, Amã, o descendente de Agag. E Amã então forja um plano para buscar eliminar todo o povo de Israel, que estava espalhado pelas 127 províncias do império. Aquele plano é chancelado pelo rei com o seu anel real. E é no meio dessa confusão que Ester volta para o centro da história. Mas ela está passando por seus próprios dilemas, seus próprios problemas. Ela está vivendo um casamento em crise, ela está passando por um período de início de depressão. E é assim que é narrado até o capítulo 4, quando termina com ela pedindo para Mardoqueu, seu pai adotivo: reúnam os judeus de Suzã e jejuem em intercessão por minha vida. Porque ao final dessa intercessão, eu vou até a presença do rei, mesmo que eu morra, para tentar salvar a vida do nosso povo. Aí a gente terminou o capítulo 4, pulamos para o final da história. Fomos lá para os capítulos 9 e 10, onde vimos como Deus livrou o povo do extermínio, como a festa de Purim foi estabelecida, e vimos Deus restaurando a espiritualidade de Ester. Se alguma parte dessa narrativa resumo lhe causou estranheza, alguma coisa assim, talvez você não tenha acompanhado as 3 ministrações anteriores. Com calma você pode fazer isso pelo aplicativo da igreja ou pelo canal no YouTube. Foram as pregações dos dias 29 de setembro, 29 de dezembro e 26 de janeiro. Mas hoje nós vamos de capítulo 5 a 8 para concluir o nosso estudo do livro de Ester. Todos com a Bíblia aberta, vamos começar a leitura, capítulo 5 do livro de Ester, versículo 1, e deixe a Bíblia aberta, porque hoje muita leitura nós vamos ter. Amém? Ester, capítulo 5, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu com trajes reais e se colocou no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do trono real. E o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, quando o rei viu a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou-se a ele e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. E respondeu Ester: se parece bem ao rei, venha hoje o rei, junto com Amã, ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E te será concedida. Qual é o teu desejo? E se fará, ainda que seja
até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: a minha petição e desejo é que, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, que amanhã o rei venha novamente com Amã ao segundo banquete que lhes hei de preparar, e então estarei pronta para comunicar ao rei conforme o seu desígnio. Queridos, após os 3 dias de jejum e intercessão dos judeus pela vida de Ester, Ester então começa a agir. Ela volta a vestir as suas vestes reais e ela se posiciona na frente da entrada do salão real, sem ter sido chamada. Ela fica exposta ao risco de que o rei utilize essa iniciativa dela como justificativa para a sua morte. No entanto, o texto vai nos dizer que quando ela se posiciona diante daquela entrada, que ela encontra graça aos olhos do rei, e o rei estende o cetro para ela, em sinal de misericórdia, poupando a sua vida. Ela adentra no salão, e agora ela está de frente do rei, algo que ela já não fazia há mais de 30 dias, que não era permitido que ela visse o rei. Mas ali, naquele salão, não é o lugar mais adequado para ela fazer a denúncia contra Amã. Não ali, na frente de todos os 7 conselheiros que estavam sempre na presença do rei. Ela precisa de um lugar mais reservado, de um lugar mais privado. E ela então convida o rei e Amã para um banquete, apenas os dois, que ela daria para eles, em homenagem ao rei, naquele mesmo dia. Muito se questiona sobre por que é que Ester convida a Amã para estar presente nesse banquete. Aparentemente, o que ela desejava é que na hora que o rei fosse acarear Amã, fazer a acareação contra Amã pela acusação, que ela estivesse presente, para que Amã não tivesse uma oportunidade de tentar enganar o rei a sós. E o texto fala que o diálogo do rei com Ester no meio do banquete ocorreu em um período chamado banquete do vinho. Historiadores e arqueólogos já constataram, através de diversas evidências, que o costume dos banquetes reais no Império Persa é que aqueles banquetes eles eram divididos em 2 momentos. Havia o primeiro momento onde se comiam as iguarias, se comiam os alimentos. E havia o segundo momento, que era chamado de o banquete do vinho, quando o rei e seus convidados, eles tomavam vinho o tanto quanto aguentassem. É nesse momento que Assuero e Amã estão bebendo todas, que ele chega para Ester e questiona ela novamente: qual é a tua petição? O que é que você deseja? Até a metade do reino se te dará. Mas Ester, ela se recusa a tratar do assunto naquele primeiro banquete. Em vez disso, ela convida o rei e Amã para um banquete no dia seguinte, quando ela fala que então ela estaria pronta para falar qual era a sua petição para o rei. Sabe, aquela situação para Ester era uma situação bastante complicada. Comentaristas se dividem sobre por que é que ela não tratou do assunto no primeiro banquete, por que é que ela teve que lançar mão de um segundo banquete para tratar com o rei. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que era porque era estratégico. Outros comentaristas bíblicos vão dizer que era porque ela tinha receio. Particularmente, eu penso que era porque ela tinha receio. Aquele momento, aquela situação era desconfortável. Ela estava saindo de um período onde o relacionamento dela com o rei estava estremecido, e ela teria que fazer a denúncia contra o melhor amigo do marido. Não era uma situação confortável.
Mas enfim, seja por qual motivo realmente foi que ela não tratou do assunto nesse primeiro banquete, o fato é que o assunto foi postergado para o dia seguinte. E quando termina aquele banquete, o rei já está em casa, Amã sai do palácio, vai para a sua casa, no meio do caminho ele topa com Mardoqueu, ele se ira novamente com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostra diante dele. E quando chega em casa, Amã reúne sua esposa, seus amigos, e começa a se vangloriar de tudo que ele conquistou, de tudo que ele alcançou, de suas riquezas, dos seus filhos. E ele manifesta a raiva, o ódio que ele tem de Mardoqueu. E naquela reunião ele recebe uma sugestão: vem cá, Amã, por que é que você não manda construir uma forca de 25 metros de altura? E amanhã você pede para o rei para que Mardoqueu seja sumariamente executado. E aí você vai para o segundo banquete feliz. Ele gosta da ideia e manda que seus servos passem a noite toda construindo aquela forca. E assim termina o capítulo 5. Esté capítulo 6 começa com o rei Assuero sem conseguir dormir. Versículo 1 na sua Bíblia, Esté 6:1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante dele. Perto do amanhecer, achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos eunucos do rei, da guarda real, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que liam lhe disseram: coisa nenhuma foi feita a ele. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que ele entrasse. O rei não conseguiu dormir, e então, na busca de gerar sono, ele pede que tragam para ele o livro das crônicas do reinado da Pérsia. Que leitura melhor para dar sono do que passar a noite toda lendo ata de reunião de governo? Mas ele passa a noite todinha ouvindo aquele relato, aquela leitura, e o sono não vem. Perto do amanhecer, é lido um registro que chama a sua atenção e que o surpreende, e o faz lembrar de que a sua vida por uma vez esteve colocada em risco dentro do próprio palácio, e que ele foi salvo, porque um homem chamado Mardoqueu denunciou as 2 pessoas que queriam matá-lo. No entanto, o registro das crônicas não registrava a recompensa que Mardoqueu tinha recebido. O rei então inquire aqueles que estavam lendo: o que é que foi feito com esse homem que salvou minha vida? O que é que foi dado a ele em retribuição? E a resposta dos seus servos foi: nada foi dado, ele não foi recompensado. E isso para o rei era péssimo, porque passava a imagem que o rei não se importava com servos fiéis. Mas o rei estava cansado e com a paciência curta, porque passou a noite toda sem dormir, e ele não consegue imaginar uma recompensa que vale a sua vida e que compense a demora em honrar o benfeitor. É cedo no palácio, está amanhecendo, os conselheiros ainda não chegaram, e a impaciência do rei não quer esperar para ter uma solução para essa situação desconfortável. Tem alguém no pátio? Quem é que está no pátio? Amã está no pátio, porque foi pedir que Mardoqueu fosse executado. Versículo 6: e entrando Amã, o rei lhe disse: Amã, o que eu devo fazer ao homem de cuja honra eu me agrado?
Então Amã pensou no seu coração: ora, de quem é que o rei se agradaria para querer honrá-lo mais do que a mim? Então disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam uma das vestes reais que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo na mão dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, pega a minha veste e o cavalo, como você disse, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto você falou. Amã então tomou uma das vestes do rei e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quando o rei está inquirindo sobre quem porventura poderia ajudá-lo a escolher a recompensa adequada para dar para Mardoqueu, ele é informado que Amã está no pátio. Ele o chama para entrar, e com toda aquela impaciência advinda de uma noite sem dormir, o rei não permite nem que Amã diga por que é que ele está ali, já atropela Amã com uma pergunta: Amã, o que é que eu tenho que fazer para honrar uma pessoa que me agrada? Amã, que era muito cheio de si, meio que parafraseando Roberto Carlos, pensa no seu coração: esse cara sou eu. E aí ele capricha naquilo que ele queria ser exaltado. Ele queria ser exaltado acima dos 7 príncipes, dos 7 conselheiros. E ele vai sugerir para o rei: olha, pega os príncipes, que eles peguem uma das vestes do rei, que eles peguem o cavalo do rei, e eles vistam esse homem que o Senhor quer honrar, eles coloquem esse homem montado no seu cavalo, eles coloquem a sua coroa sobre a cabeça dele, e saiam desfilando com ele pela cidade, na frente do cavalo, apregoando que é assim que se trata na Pérsia, o homem que o rei deseja honrar. E aí, em uma das reviravoltas mais irônicas da Bíblia Sagrada, Amã, ele é obrigado a honrar quem ele queria morto. Amã sai pelas ruas, puxando as rédeas do cavalo e exaltando Mardoqueu. Quando termina esse momento de exaltação, Mardoqueu volta para o seu trabalho, e Amã vai para casa angustiado, se lamenta para sua mulher, se lamenta para seus amigos, e aqueles mesmos amigos que na noite anterior sugeriram que ele construísse uma forca, junto com sua esposa, agora no versículo 13 vão adverti-lo, dizendo: se este Mardoqueu, diante do qual você já começou a cair, se ele é da linhagem dos judeus, você não prevalecerá contra ele, mas com certeza a sua ruína está bem próxima. No momento que eles terminam de falar, chegam os eunucos do rei, apressados, o rei estava impaciente, apressados para buscar Amã para o banquete. E assim chegamos no capítulo 7. Olha o banquete aí no versículo 1, na sua Bíblia. Vindo o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E te se dará. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei,
saiba que a minha petição vale a minha vida. O meu desejo é que você poupe o meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? Onde se encontra este coração perverso? E respondeu Ester: o inimigo é este mau Amã. E então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Esse segundo banquete, queridos, diferente do primeiro, esse segundo banquete ele se desenrola em um clima muito tenso. O rei estava impaciente, porque não dormiu de noite. Amã estava angustiado, porque durante o dia teve que exaltar Mardoqueu. E Ester estava receosa, porque ia ter que denunciar o melhor amigo do rei. Mas enfim, não havia clima para adiar para um terceiro banquete. Então naquele mesmo banquete, Ester vai contar ao rei qual é a sua petição. Agora nós precisamos entender com calma o que está acontecendo aqui nesse contexto. Antes de Ester revelar o seu pedido para o rei, nas últimas 48 horas, por 3 vezes, ela ouviu o rei dizendo para ela: qual é o teu desejo? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E essa frase do rei, que normalmente quando nós lemos o texto, a gente interpreta como já sendo o agir de Deus em favor de Ester. Na verdade, aquelas 3 frases, as 3 falas do rei sobre isso, elas não representam o agir de Deus sobre a vida de Ester. O agir de Deus sobre a vida de Ester vai se revelar em o rei ter estendido o cetro, poupando a vida dela. Em o rei topar e ir para o primeiro banquete. Em o rei, mesmo não tendo dormido, topar e ir para o segundo. Nessas coisas se manifesta o agir de Deus. Mas na fala do rei, não. Porque aquela fala do rei, ela está associada a algo que Ester estava lutando para se libertar. Quando ela era mais jovem, que ela foi sequestrada para ir participar daquele concurso nefasto, que escolheria uma rainha, ela recebe do seu pai adotivo a recomendação de que ela não deveria seguir mais as leis de Deus, que ela não deveria se identificar mais com o povo de Deus. A partir daquele momento, Ester viveu como se não tivesse povo. Ela viveu escondendo a sua linhagem, não seguindo a orientação ética de Deus, através das leis que foram dadas a Moisés. E isso desenvolve no coração de Ester um egoísmo profundo, porque ela não se relacionava mais com o povo de Deus. Esse egoísmo se manifesta lá no capítulo 4, em um momento que ela manda uma resposta dura para o seu pai adotivo. Quando Mardoqueu, desesperado por causa do decreto que iria matar todos os judeus, chega e manda um recado para Ester: olha, o rei disse que todos os judeus vão morrer, vá na presença do rei e interceda por nós. A resposta de Ester é: eu não vou, porque quem for na presença do rei sem ser chamado, morre. Literalmente ela estava dizendo: você pode morrer, o povo também, eu estou preocupada com a minha vida, eu não quero morrer. Esse era o egoísmo que marcava a vida de Ester, pelo tempo que ela ficou longe de Deus. Mas o capítulo 4 termina com ela lutando contra essa inclinação. Ela pede que os judeus jejuem por ela, que intercedam por ela,
para que ela consiga, no final desse período, vencer isso e ir até a presença do rei, ainda que morra, para tentar salvar a vida do povo. Quando o rei chega para Esté por 3 vezes e diz: qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Na verdade, essa frase, ela é um processo de tentação. Porque o que era mais fácil de ela conseguir com o rei? Que o rei criasse uma brecha na lei para poupar a vida dela, ou que o rei iria anular uma lei inteira para salvar a vida de um povo? O que era mais fácil? Certamente era que ela pedisse apenas por sua própria vida. Essa expressão, qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Essa expressão, ela aparece na Bíblia somente na boca de ímpios. 2 reis vão fazer essa proposta para alguém. Aqui, Assuero faz 3 vezes para Esté. O outro rei que faz essa proposta para alguém é o rei Herodes, lá em Marcos capítulo 6. E o resultado do assunto lá em Marcos é que termina com a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Aquela frase, aquela proposta, era um processo de tentação, não era a manifestação da graça. Mas quando Esté, ela se coloca para responder aquele pedido, ela diz para o rei: saiba que o meu pedido vale a minha vida, o meu desejo é que você poupe o meu povo. Ela está definitivamente rompendo com o seu egoísmo, com a inclinação de pensar somente em si. Ela está vencendo aquela tentação, e ela está chegando para o rei dizendo: olha, eu quero que você poupe o meu povo, ainda que isso custe a minha vida. E ela pega essa bomba e joga no colo do rei. O seu amigo condenou o meu povo à morte, e você, meu marido, chancelou isso com o seu anel. Que bomba de se jogar no meio de uma reunião que era para ser um banquete agradável. O rei, que já estava sem paciência, porque passou a noite toda em claro, e que já estava impulsivo por causa do vinho, aquele rei fica furioso, e ele larga o cálice de vinho, e ele sai para o jardim do palácio para tomar um ar. Amã, diz o texto, naquela hora percebeu que o destino dele já estava selado na cabeça do rei. E ele não vai atrás do amigo, ele fica para implorar por sua vida a rainha Esté. Quem sabe se Esté pedir para o rei ter paciência comigo, afinal eu não sabia que ela era desse povo. Quem sabe se eu convencer Esté a clamar por minha vida, o rei me poupe. E no desespero, Amã, ele se joga, ele se prostra nos pés de Esté para clamar por sua vida. Mas ali naquele momento, Amã, ele comete um erro de esquecer que na Pérsia havia uma lei que determinava que nenhum homem poderia chegar a menos de 7 passos de distância das rainhas e das concubinas dos reis. Na hora que Amã, ele está prostrado nos pés de Esté, o rei volta e encontra Amã a menos de 7 passos. E o rei brada: porventura ele quis estuprar a rainha na minha casa, na minha presença? Sem perceber, Amã deu a desculpa perfeita para ele ser sumariamente executado. Ele é preso pela guarda real. E a guarda real comunica para o rei: olha, do lado da casa de Amã tem uma forca que ele construiu com 25 metros de altura, com o desejo de matar Mardoqueu, que salvou a vida do rei. Diante dessa fala, o rei sentencia: enforcai-o nela. E ele é enforcado na própria forca que havia preparado. Amã, que quis condenar um povo que não havia feito absolutamente nada, é ele próprio condenado por uma coisa que ele não fez. Ele não queria estuprar a rainha. Amã é morto,
vem o capítulo 8, e no capítulo 8 o rei ele vai pegar todas as posses de Amã e vai dar para a rainha Ester. Ele vai nomear Assuero como sendo o seu segundo no governo, no lugar de Amã, e Ester vai pedir, interceder pelo povo, para que seja poupado. O rei pega o seu anel, o mesmo anel que havia chancelado a lei condenando a vida do povo, e entrega o anel para Mardoqueu, e dar a ele a ordem: escreva a lei que for necessária para salvar o povo judeu. E é assim que é redigido a lei que viabiliza aquilo que a gente leu no capítulo 9, os judeus se defendendo e sendo poupados dos seus inimigos. Uau! Que história! Que novela! Que sorte! Será? Queridos, a nossa visão limitada, ela não altera os fatos. A gente olha para esses textos e, meu Deus, que sorte tiveram os judeus. E que azar teve Amã. Será? Ou azarada foi Ester, que se viu envolvida em tão grandes angústias? A sociedade persa daquela época acreditava piamente que a sorte era o instrumento dos deuses para a definição dos direitos humanos. E eles buscavam a revelação dos destinos humanos através de uma prática de sorteio, que era chamado de pur, que é uma palavra que vem do assírio, puru. Era um jogo onde você tinha várias respostas que você colocava, e de longe a pessoa jogava uma pedra, e em qual casinha que a pedra caísse, era o destino que havia sido selado pelos deuses. O nome desse sorteio era pur, é de onde vem o termo purim, que os judeus adotaram para a festa. E de fato, muita gente acredita que a sorte tem um poder de definir destinos. Mesmo nós, em nossa sociedade, se a gente não vigiar, aqui e ali a gente vai acreditar alguma coisa que aconteceu na nossa vida, à sorte ou ao azar, dependendo do que aconteceu. Essa é uma visão muito limitada de mundo, e muito comum. Mas o fato dela ser muito popular não torna ela uma visão verdadeira. A verdade é o que a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Ao longo das outras 3 ministrações que tivemos sobre o livro de Ester, por diversas vezes nós dissemos que o livro de Ester é uma história de redenção, que o livro de Ester é uma história de restauração. E nós dissemos algumas vezes que estes são 2 dos 3 pilares que sustentam a história do livro de Ester. Bom, chegou o momento de nós refletirmos sobre o 3º pilar que alicerça essa história. O livro de Ester é uma história de senhorio. Em meio a toda essa trama palaciana, em meio ao comportamento dos ímpios que estão presentes na história, e mesmo em meio ao comportamento de pessoas titubeantes na fé, que se apresentam no início como sendo do povo de Deus, o livro de Ester ele vai nos apresentar o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Ainda que o mundo pareça desgovernado, ainda que nós vivamos em um mundo onde líderes, reis, presidentes, governadores e prefeitos assumem para si que eles são, que eles podem e que eles fazem, a grande verdade oculta aos olhos da maioria das pessoas é que acima de todos os poderes deste mundo há um Deus no céu assentado em um trono, e que lá de cima ele governa sobre todas as coisas. Nabucodonosor, um dos imperadores mais poderosos da história humana, ele teve que aprender isso com muita dor. Lá em Daniel, no capítulo 4, em um determinado momento, quando ele está se vangloriando do seu reino, uma voz é bradada do céu e diz: o teu reino, Nabucodonosor, foi tirado hoje das tuas mãos, e você vai para o campo viver com os animais, comer grama como boi, até que você
aprenda e reconheça que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e que dá os reinos a quem quer. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas, queridos, convenhamos que para nós é difícil perceber isso quando nós não vemos o poder de Deus se manifestando. Quando nós vemos o poder de Deus sendo manifesto, é fácil a gente crer que Deus está no controle. É fácil a gente ver que Deus está no controle quando a gente vê um mar se abrindo na nossa frente. É fácil nós acreditarmos que Deus está no controle quando nós vemos uma coluna de fogo andando na nossa frente, guiando o caminho. É fácil nós reconhecermos que Deus está no controle quando nós vemos as muralhas de uma cidade ruindo. É fácil nós cremos que Deus está no controle quando um checho derruba um gigante, ou quando o fogo cai do céu para consumir o holocausto. É fácil entender que Deus está no controle quando estéreis começam a dar à luz a filhos. Mas é profundamente difícil acreditar que Deus está no controle quando nós não vemos a manifestação do sobrenatural. E é por causa disso que muitas vezes nos nossos dias nós nos pegamos reclamando que Deus não age mais nos nossos dias como agia antigamente. Porque o que nós queríamos era ver Deus fazendo as mesmas coisas. E aí nós ficamos pedindo que o poder de Deus se manifeste. E pode até parecer que nós estamos orando para que o poder de Deus se manifeste porque nós temos fé. Mas muitas vezes é justamente o contrário. É porque a gente está necessitado de ver para crer. E a gente fica pedindo, volta a fazer como antes, Deus. Vai ficar mais fácil de acreditar. Vai ficar mais fácil de crer. A gente inverte as coisas. Mas o nosso Deus, Ele é Senhor sobre tudo. Mesmo quando não há sinais visíveis de que Ele está controlando todas as situações. Foi mais ou menos esse o teor, da conversa de Jesus com os fariseus e saduceus, lá em Mateus capítulo 16, O capítulo começa com os fariseus e saduceus pedindo para Jesus, Jesus, dá um sinal, faz aí um sinal, e a gente vai crer que você é o Messias. A resposta de Jesus foi dura. A resposta de Jesus no versículo 4 foi: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, fazendo menção da sua própria morte e ressurreição. Queridos, é confortável a gente ficar vendo sinais, porém, o maior sinal de que Deus está no controle da história humana é a ida de Cristo para a cruz do Calvário. Ali Ele manifesta o seu domínio, ali Ele manifesta o seu amor. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não vemos evidências de que tudo está sob controle. Mesmo quando achamos que as coisas estão descontroladas, entregues aos poderes do acaso, da sorte, da aleatoriedade, do azar, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus escreveu o livro de Esther para nos dar essa lição. Neste livro, Deus ele vai agir por trás das cortinas. Deus ele vai agir nos bastidores. O nome de Deus nem é mencionado no livro de Esther. A gente não vai ver Deus falando, levantando um profeta, levantando um juiz, levantando um sacerdote. Não, nada. Mas Deus está ali conduzindo todas as coisas. Não tem sinal miraculoso, não tem pirotecnia, não tem aparição do braço forte, mas Ele está no trono, Ele está regendo todas as coisas, e Deus ele vai manifestar o seu senhorio, até mesmo entre as aleatoriedades da história. Por sorte, Esther toma o lugar de Vasti, e fica numa posição de poder agir em favor do seu povo. Por acaso, Mardoqueu descobre um plano para matar a vida do rei, e assim ele salva a vida do rei. Por azar,
Mardoqueu não recebe a recompensa que era justo que ele recebesse na época certa, logo depois de ter salvo a vida do rei. Por acaso, o rei não consegue dormir. Por acaso, ele tem a brilhante ideia de querer ler a ata de reunião. E por sorte, antes de amanhecer, deu para chegar no relato de que Mardoqueu não havia sido recompensado. Por azar, Amã estava no pátio e teve que honrar quem ele queria matar. A história mostra que Deus, Ele controla os acasos, as sortes e os azares na vida dos personagens do livro de Esther. Mas o senhorio de Deus se manifesta dentro do livro de Esther, não somente nos acasos, mas também na condução da história humana. O livro de Esther vai abordar esse problema, buscando um erro do passado. 600 anos antes da história narrada no livro de Esther, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele comete uma falha diante de Deus. Deus disse para ele, lá em 1 Samuel capítulo 15, que ele deveria exterminar o povo amalequita por causa de todas as maldades que os amalequitas já haviam feito contra o povo de Israel. Mas Saul falha em obedecer essa ordem. Ele poupa a vida do rei Agag e a sua descendência. Agora, 600 anos depois de Saul, um descendente de Agag é exaltado a uma posição que ele pode pôr em prática, um plano para tentar vingar a sua linhagem, destruir o povo de Israel. Amã. Um erro lá atrás. E esse erro de Saul foi a gota d'água para o governo dele. Porque ele errou isso no capítulo 15. No capítulo 16, Deus mandou que Samuel ungisse Davi. Foi a gota d'água. E aí, agora Amã, descendente de Agag, é o segundo no reino, amigo pessoal do rei, e o influencia para matar o povo. Que coisa! 600 anos atrás, e é agora que esse erro vem aflorar, a consequência. Eu e você, às vezes a gente resolve fazer determinadas besteiras na vida, achando que não vai dar em nada. Mas lá na frente, cada pecado cobra o seu preço. Nós precisamos estar atentos a isso. Saul errou e aquela linhagem permaneceu. Só que agora, quando parece que Amã está livre para pôr o seu plano em prática, Deus ele pega 2 israelitas e ele joga no meio da confusão. Mardoqueu e Esther. E o livro de Esther vai dizer uma coisa interessante sobre a família de Mardoqueu e a família de Esther. Vai dizer que eles eram da tribo de Benjamim, dentre os deportados de Jerusalém. Mas espera aí, Jerusalém não era uma cidade do povo de Judá? O que é que tinha gente da tribo de Benjamim que vivia dentro de Jerusalém, que era a cidade de Judá? Estranho. Estranho. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele vai dizer algo desconcertante sobre a rainha Esther, no seu capítulo 6 do 11º livro de sua História dos Hebreus. Ele vai dizer que Esther era de linhagem real. Esther era de família real. Mas espera aí, a família real de Israel não é da tribo de Judá? A família de Davi? Que história é essa que ela era de família real, quando na verdade o próprio livro de Esther vai dizer que ela era da tribo de Benjamim? A resposta desse quebra-cabeça se encontra lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 9. Depois que Deus ele vai trazer paz para o reinado de Davi, Deus coloca no coração de Davi de lembrar da amizade que ele tinha com Jonatas, filho de Saul. E ele procura saber, por acaso Saul deixou algum descendente para que eu possa exercer misericórdia sobre a vida dele, por amor a Jonatas? E aí
quando Davi manda inquirir, ele descobre que o seu melhor amigo, que tinha morrido, havia deixado um filho, e que esse filho estava aleijado, vivendo esquecido em uma região chamada Lodebar. O nome daquele menino, filho de Jonatas, herdeiro de Saul, Mefibosete. E aí ele manda levar Mefibosete para Jerusalém, e Mefibosete chega na presença do rei, achando que vai ser morto. Mas Davi diz para Mefibosete: Mefibosete, não temas, a partir de hoje eu vou cuidar de você. E o capítulo 9 de 2 Samuel termina com a menção de que Mefibosete e os seus descendentes, o texto vai inclusive dizer o nome de um dos filhos de Mefibosete, eles passaram a viver em Jerusalém, sendo cuidados por Davi e posteriormente por seus descendentes. O Deus que não deixa pontas soltas, Ele colocou lá no Império Persa, a mais de 3.000 quilômetros de distância da terra de Israel, o descendente de Agag com os descendentes de Saul, para que aquela ponta solta de 600 anos antes, ela fosse finalmente concluída. É Deus que conduz a história. Você hoje mora em Maceió, talvez você não seja de Maceió, e se você for desse tipo de pessoa que não nasceu aqui, talvez você nunca tenha imaginado que ia acabar morando em Maceió. Agora, se você 5, 6, 10 anos atrás não conseguia imaginar que você estaria aqui hoje, quem é que imaginaria que 600 anos depois, Deus iria trazer um assunto inacabado à tona para que ele fosse concluído? A história do livro de Esther é uma história de senhorio. É Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E Deus vai estruturar o livro de Esther para que vejamos o seu domínio sobre tudo. Quando a gente lê, lá criancinha, o livro de Esther pela primeira vez, a impressão que a gente tem é que os fatos narrados nesse livro realmente são aleatórios e que todo mundo que estava ali ou teve muita sorte ou teve muito azar. Mas o fato é que Deus ele vai estruturar os fatos narrados na história de maneira para manifestar o seu domínio. Tanto os banquetes narrados na história, como os fatos da vida de Mardoqueu, Amã, Esther, todos esses fatos, eles são nesse livro ordenados na forma de quiasmos. Peraí, quiasmos, que palavra é essa? Que trem é esse? Quiasmos são estruturas narrativas, que através de fatos que sejam paralelos ou contrapostos, que se espelham, se narra o ensinamento que quer se passar. E os quiasmos em Esther, eles seguem um padrão, de que metade dos fatos narram um período de declínio moral, espiritual, e a outra metade dos fatos narram um período de ascensão moral e espiritual. Quer ver? A história no capítulo 1 de Esther começa com 2 banquetes. O banquete para todos os governadores das províncias da Pérsia e o banquete para todos os habitantes de Suzã. Declínio, acaba até em divórcio aquela confusão. A história do livro de Esther termina com 2 banquetes, lá no capítulo 9. O banquete de todos os judeus das províncias da Pérsia e o banquete de todos os judeus de Suzã, em Purim, ascensão, comemorando o livramento de Deus. Do lado do declínio, nós temos a exultação da coroação de Esther, que foi o ápice, o ponto culminante daquele plano nefasto, que utilizou o estupro de 400 jovens para escolher uma rainha. Do lado da ascensão, nós temos a exultação pela promoção de Mardoqueu, que foi promovido por causa da sua fidelidade a Deus e ao rei. Do lado do declínio, nós temos o primeiro banquete de Esther, onde ela evita de fazer a acusação contra Amã. Do outro lado, nós temos o segundo banquete de Esther, quando ela então denuncia e Deus opera o livramento. Mas na vida das pessoas também. No capítulo 2, Mardoqueu orienta Esther que ela pare de seguir a lei de Deus, e ela acata.
no capítulo 9, Mardoqueu e Esther promulgam uma lei para todos os judeus, dizendo que eles deveriam guardar a lei de Deus. Mardoqueu salva a vida do rei e não é recompensado. O rei salva a vida de Mardoqueu quando condena Amã. No capítulo 3, Amã é engrandecido porque era um amigo de farra do rei. No capítulo 8, Mardoqueu é engrandecido por causa da sua fidelidade. Amã consegue o aval do rei para um plano de extermínio contra os judeus. Mardoqueu consegue o aval do rei para um plano de libertação, de livramento para os judeus. Amã constrói uma forca para matar Mardoqueu. Amã morre na forca que ele mesmo construiu. Amã vai na presença do rei para buscar a morte de Mardoqueu. O rei manda manda Amã honrar Mardoqueu. Essa estrutura de quiasmo, de fatos paralelos e contrapostos, elas conduzem ao centro da história, aquele ponto onde verdadeiramente tudo muda. E queridos, para a nossa surpresa, e talvez até para escândalo de alguns, o ponto de virada na história do livro de Esther não é a manifestação do poder sobrenatural de Deus, mas é o momento da insônia de um rei bêbado. Bebeu tanto no banquete do vinho, não conseguiu dormir, passou a noite em claro. Ali tudo mudou. Aquele foi o ponto de virada. Eu e você, na nossa fé pequena, a gente está o tempo todo desejando que Deus manifeste o seu braço forte. Mas, queridos, Deus é tão poderoso que Ele não precisa nem do braço forte. Ele muda tudo no mundo, usando até a insônia de bêbados. Esse é o Deus a quem nós servimos, que faz como quer, quando quer e da forma que quer, e ninguém há que impeça os seus planos. Não há acaso, não há sorte, não há azar, não há coincidência, não há nada que impeça Deus de fazer aquilo que Ele deseja. É por isso que eu e você podemos ter paz em um mundo tão turbulento, porque eu e você, nós não estamos à mercê da sorte ou da falta dela. E para finalizar, queridos, caminhando para o final da nossa reflexão, sendo uma história de redenção, o livro de Esther aponta para Cristo. Isso precisa estar claro para nós na leitura do livro. O livro de Esther possui uma curiosidade relacionada ao Novo Testamento. Não sei se você já percebeu isso, mas o livro de Esther é um dos poucos livros do Antigo Testamento que nenhum versículo é citado no Novo. O Novo Testamento não vai falar da história de Esther, não vai citar nenhum versículo do livro de Esther. Mas por ser uma história de redenção, Deus ele vai fazer com que seja um dos livros que mais apresenta paralelos ou contrastes com a história da redenção que Ele executa por meio de Cristo. Afinal, se você nunca parou para analisar e comparar, perceba que enquanto Mardoqueu percorre Suzã montado em um cavalo real, Jesus entra em Jerusalém montado em um burrinho. Enquanto Mardoqueu é coberto de trajes de honra na exaltação promovida pelo rei, Jesus ele é despido dos seus trajes para a vergonha quando vai ser crucificado na cruz do Calvário. Enquanto Mardoqueu carrega a coroa de glória em sua cabeça, Jesus recebe a coroa de espinhos. Enquanto Mardoqueu escuta, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, Jesus ouve os gritos de zombaria e escárnio, dizendo: salve, rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Enquanto Amã, um gentio, é morto no madeiro para aplacar a ira do rei e viabilizar a salvação dos judeus da condenação persa, é Jesus, o judeu, que morre na cruz para aplacar a ira divina e promover a salvação de judeus e gentios. A nossa leitura de hoje começou com Esther no terceiro dia, encontrando o salão real aberto e vendo lá dentro a misericórdia do rei.
Foi ao terceiro dia que a igreja encontrou a tumba com a porta escancarada, em evidência da misericórdia de Deus. Após toda a angústia registrada no livro de Esther, os judeus recebem uma cerimônia memorial, um banquete memorial. Após tudo que Jesus passou, a igreja também recebe um banquete memorial, a ceia, que nós celebramos ela nesta noite. Deus ensina a vacilante Esther que Ele está no controle de todas as coisas. Deus ensina o vacilante Pedro de que o seu plano foi cumprido na íntegra. No livro de Esther, o rei que sentenciou os judeus à morte foi o mesmo rei que agiu para salvá-los. Na história da redenção, o mesmo rei que proclamou: aquele que pecar morrerá, foi o mesmo rei que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, a história do livro de Esther nunca foi sobre os bastidores do poder no Império da Pérsia. O que menos importa é o que de fato ocorreu lá em Suzã. Essa história, como todas as demais da Bíblia, ela trata de apenas uma coisa: é Deus agindo para salvar aquele que estava perdido. Ele livra os judeus dos seus inimigos. Ele salva aquela geração de judeus da frieza espiritual. Ele salva Esther dela própria. Deus está aqui para trazer salvação a quem está necessitado dela. E novamente, não é por sorte que você está aqui. Não é por acaso que você ouviu o plano da salvação e pôde entregar a sua vida a Cristo. Ele foi intencional. Ele veio do céu à terra para buscar a sua vida, porque Ele te ama e Ele se importa com você. Não importa o que você fez, não importa quem você é, Cristo está aqui, Salvador. Ele se faz presente no meio do seu povo, e isso não é por acaso. Ele veio ao nosso encontro. Gostaria de convidar todos a se colocarem de pé. E gostaria, nesse momento, de perguntar para vocês que estão aqui, nesta noite. Por favor, deixem as luzes acesas mais um pouco. Vocês que estão aqui nessa noite, que veio aqui achando que veio atender um convite ou qualquer outro motivo. Deus quer que você saiba que você está aqui, porque Ele quis marcar um encontro com você. Da mesma forma, você que está nos assistindo pela internet, seja nesse exato momento ou no futuro, quando Deus marcar um encontro, você não vai abrir esse vídeo por acaso. É porque Deus quis que você escutasse essa reflexão. E Deus aproveita este momento para lançar para você um convite. Ele que governa todas as coisas, que é Senhor sobre toda a criação, Ele deseja que você reconheça o senhorio dEle sobre a sua vida. E Ele lhe convida para fazer parte da família dEle. Há alguém aqui em nosso meio, ou na internet assistindo, que gostaria de nesta noite começar um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Levante a mão para que possamos orar por você. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de hoje começar um relacionamento com o Senhor Jesus? Ele não leva em conta o que você fez, quem você é. Sua história não está inacabada, nem chegou num ponto onde nada pode mudar. Há alguém aqui que gostaria de começar esse relacionamento? Amém. Há uma pessoa aqui na frente. Há mais alguém que gostaria de começar um relacionamento com Deus hoje? Não deixe essa oportunidade passar, porque essa oportunidade foi intencional da parte de Deus. Ele quer começar um relacionamento com você. Há mais alguém? Há alguém na internet? Se manifeste aí pelo chat, vai ter alguém para interagir com você.
Há mais? Não? Amém. Qual é o seu nome, jovem? Elizabeth? A Bíblia diz que os céus estão em festa por causa dessa sua decisão. Eu gostaria que você repetisse uma oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me purifica. Senhor, me acolha em teus braços e caminhe comigo durante todos os dias da minha vida. Amém. Estenda as suas mãos em direção a Elizabeth, vamos orar por ela. Senhor meu Deus, aqui está Elizabeth diante desta noite, e sabemos que o Senhor se alegra muito mais. O Senhor a ama de uma maneira que ninguém nesta terra consegue amar. Nós te agradecemos pelo teu amor e cuidado sobre a vida dela. Obrigado porque o Senhor a trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor se revelou a ela neste lugar. Cuida dela, meu Senhor, caminha com ela. Faça com que ela cresça na fé, firme os passos dela, para que ela nunca se afaste dos teus caminhos. Que ela possa, enquanto estiver aqui na terra, provar do teu amor e da tua misericórdia todos os dias, até o momento onde, junto conosco, ela estará nos céus, louvando ao Senhor face a face. Cuida dela, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a abençoe, Elizabeth. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar, queridos, a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é Senhor sobre toda a criação, porque Ele está aqui. Amém?